Espírito Santo de Deus aviva a sua obra em nós. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 14, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei de crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Amém? Que texto lindo, né? Que texto maravilhoso. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me coloco no lugar do profeta. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu pergunto para Deus qual o significado poderoso de um texto que traz como palavras-chave Espírito, sepultura, mortos e vida. Eu pergunto para Deus aquilo que Deus quer dizer ao meu coração e ao coração da igreja também. Eu trago como tema desta mensagem: o Espírito Santo de Deus aviva a sua obra em nós. Amém? Talvez você já viveu junto de uma pessoa que estava terrivelmente triste, desanimada, desesperançosa. Uma pessoa que parecia que tinha permitido que as coisas do seu coração morressem, que a sua alma ficasse inerte, e é uma experiência muito triste quando nós vivemos perto de uma pessoa assim, quem sabe da nossa família, quem sabe nós mesmos, andamos, caminhamos e achamos que não podemos prosseguir porque está muito difícil, porque as coisas que vêm sobre a nossa vida podem ser identificadas como uma crise tremenda, um caos, alguma coisa em desordem. Talvez você já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que garanta já ter passado por uma experiência de quase morte. Sabe aquela pessoa que diz assim: pastor, eu quase morri, pastor, eu entrei em coma, disseram que não tinha mais jeito, eu estava mesmo morto, mas Deus me deu uma chance, e eu estou aqui hoje.
por mais poderoso que possa parecer esse acontecimento, ou essa narrativa de uma pessoa que já passou por uma experiência de quase morte, nem chega aos pés daquilo que nós lemos no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que fala do vale de ossos secos, e nós cantamos aqui: Deus nos faz andar nos lugares altos, Deus nos faz andar altaneiramente, mas muitas vezes nós passamos por vales de sombra da morte, nós passamos por lugares difíceis, lugares que nos trazem tristeza, lugares que nos trazem dor, sofrimento, momento de enfermidade, momento de lutas e de batalhas espirituais. A nossa luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra os principados, potestades, príncipes dominadores deste mundo mau, mundo tenebroso, irmãos. Nós estamos aqui hoje porque a misericórdia do Senhor nos permite estarmos aqui hoje, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua graça está sobre as nossas vidas. Nós temos visto coisas terríveis acontecendo, temos ouvido falar, temos lido nos jornais, temos visto na televisão pessoas entrando em escolas, em mesquitas, pessoas tirando a própria vida. Nós vemos tufões, terremotos em Moçambique, em Angola. Nós vemos a perseguição à igreja de Jesus Cristo. Nós temos visto coisas terríveis acontecendo. E o texto diz que o profeta caminhava entre os velhos ossos, e ele descobriu que o Senhor podia pegar um osso, ligar a outro osso, colocar tendões, carne, e fazer daqueles ossos um corpo. Mas ainda assim não havia espírito naquele corpo. Mas o Senhor disse: profetiza, Espírito Santo de Deus, venha dos quatro cantos, sopra sobre este corpo. Que coisa linda, irmãos. Eu vejo isso, eu leio esse texto e eu fico assim impressionado com a forma que Deus faz e aquilo que esse texto representa para nós hoje. Efésios diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. O texto da palavra de Deus em Romanos 6,23 diz que se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O texto da palavra em João 10,10 diz assim: que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Quem já quebrou um osso do corpo aqui? Levanta a mão. Quem já quebrou um osso? Não tem muita gente, mas se eu disser para você que o seu dente é um osso, e que ou você quebrou ou quebraram para você esse dente. Então, agora quem quebrou o osso do corpo? Levanta a mão. Quem quebrou? Oh, quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Eu já quebrei um osso também. Sabe que o osso não é muito fácil de pular, né? Tem osso que você precisa colocar uma placa, parafusos. Tem fratura exposta que você tem que colocar uma gaiola na perna, no braço, né? Eu vivi isso, né? Eu vi quanto que é difícil, né? E nós vemos que aqui há um vale, e esse vale está cheio de ossos secos. Não são ossos saudáveis, não são ossos novos, são ossos secos. Passou muito tempo, havia uma sepultura. Mas Jesus já venceu o último inimigo, que é a morte. Amém? É isso que o texto fala, irmãos. Quando nós perdemos alguma coisa, ou quando nós quebramos alguma coisa, quando alguém que nós muito amamos vai embora, lembre-se que Deus pode juntar os cacos daquela perda. Deus pode fazer tudo novo. O vaso que se quebrou, os ossos que se quebraram, Deus pode fazer com que haja vida aonde não há vida, e Ele faz um milagre em nós
onde nada acontece aos olhos humanos, jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, jamais foi visto aquilo que Deus pode fazer. Mas Deus é tremendo, e nós sabemos que Deus ele pode fazer maravilhas no meio de nós. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A pergunta que nós podemos fazer a partir desse texto que nós lemos é: de que maneira Deus pode recolher todos os pedaços? De que maneira que Deus pode recolher as coisas que se despedaçaram em minha vida e pode criar algo muito bom a partir daquilo? Essa talvez é a pergunta do seu coração. Talvez você está dizendo assim: impossível, não tem jeito, né? Caiu no chão, já ouvi que não deve se chorar pelo leite derramado, né? As coisas, as peças de um quebra-cabeça de 5.000 peças caíram no chão e está tudo misturado, vai levar muito tempo, vai dar trabalho, mas foi Deus quem nos criou. É Deus quem conhece os nossos corações, é Deus quem conhece cada peça que forma aquilo que nós somos. Eu quero dizer algo sobre o profeta Ezequiel, para nós aprendermos com esse texto algo maravilhoso. O nome Ezequiel quer dizer Deus é forte, ou Deus é a fortaleza, ou em outras palavras, aquilo que Paulo diz em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Ele podia dizer Ezequiel: tudo posso naquele que me fortalece. Deus diz a Paulo em Coríntios: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa o poder de Deus se aperfeiçoar nos cacos, nos pedaços, naquilo que nós não podemos fazer. Deixa para Deus. Fala assim: Senhor, cuida de mim, cuida, Senhor, eu estou com meu coração apertado, eu não posso fazer nada diante dessa situação, é algo que foge do meu controle, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e eu quero ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então Deus junta as peças, junta os cacos. No tempo que Ezequiel ele profetizou, era um tempo muito difícil para o povo de Israel. Ano 597 a.C., o povo subjugado, um povo que havia sido deportado para a Babilônia, muito difícil. Imagina um povo escravizado, um povo que trabalhava, não via nada de concreto acontecer na sua vida, dormia como escravo, acordava como escravo, subjugado. Muito difícil, né? Talvez nós não sabemos o quanto é difícil porque nós vivemos em liberdade. Mas o povo deportado, vivendo em uma outra pátria e não sabendo o que vai acontecer, a Babilônia, Ezequiel foi levado também, e ele começou a profetizar coisas difíceis, de julgamento, de juízo para o povo. E o povo não queria ouvir aquilo que Ezequiel estava falando. Mas num dado momento, a profecia de Ezequiel é cumprida no ano 586 a.C., 9 anos depois que o povo é deportado para a Babilônia. 9 anos depois, Jerusalém é destruída, e o povo vê que o profeta, de fato, era profeta de Deus. Mas daí, a partir daquele momento, Ezequiel deixa de dar uma palavra profética de julgamento, e ele passa a dar uma palavra de conforto, uma palavra que dizia que o amor de Deus estava sobre aquele povo que se sentia morto como nação, aquele povo que se sentia morto como povo escolhido de Deus, nada mais ia acontecer. Ezequiel muda a chave da sua profecia, porque Deus mandou que ele fizesse assim, e ele começa a dar uma palavra profética de esperança. O povo precisava saber que em meio ao caos, Deus ia fazer um milagre no meio deles. Por isso que a palavra é para nós hoje, irmãos. Eu sei que está difícil,
Nós pastores também temos ouvido história de pastores que desistem no meio do caminho, pastores que desistem de pastorear, pastores que desistem da própria vida. E nós temos visto também jovens terem as suas vidas ceifadas por assassinatos, pelas drogas, pelo suicídio. E nós vemos que isso escraviza o homem também. Nós vemos que isso é muito triste, é muito difícil, é uma catástrofe mesmo. Muitas pessoas em tempos de exílio preferem morrer. Sabe por quê? Porque o sofrimento é tanto que elas preferem morrer. E daí os soldados, do rei da Babilônia, eles eram instruídos a acompanhar aquele povo para que eles não tirassem a própria vida. Isso era menos mão de obra para eles, Cada um que morria era menos mão de obra, então eles tinham que preservar aquelas vidas. Nós também, em nossos tempos, vivemos tempos de catástrofe, mundo tenebroso, como diz a linguagem bíblica, e nós não estamos exilados, mas sabemos que os medos de uma vida pós-moderna muitas vezes querem nos escravizar, querem nos condenar. Muitas vezes há ecos que ressoam pelos cantos das praças, dizendo que nós não somos salvos, Jesus não fez nada por nós, Deus não existe. Quantas pessoas perderam as suas identidades porque permitiram que o inimigo sitiasse o seu coração? Eu estou falando sério, irmãos. Veio uma pessoa aqui semana passada que disse para mim que o desejo de morrer estava no seu coração toda hora, todo minuto. E uma pessoa bem sucedida financeiramente, uma pessoa que, ao ver o estado que a pessoa se encontrava, ninguém diz que essa pessoa passava por tanta tribulação, por tanta dor de espírito, dor na sua alma, a ponto de dizer assim: pastor, eu só não faço isso porque eu tenho filhos, tenho netos. E daí você tem que dizer para essa pessoa algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Santifique-se. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Muitas vezes nós deixamos que o inimigo entre através das brechas que nós mesmos abrimos, meus irmãos. Mas temos que ter consciência que o nosso Deus, Ele está aqui. O Espírito do nosso Deus está aqui. Ele sopra sobre nós o sopro de vida, o sopro de alegria, a unção da paz que excede todo entendimento. É isso que nos coloca em pé, é isso que faz com que os nossos pés estejam na rocha que é Cristo. Nós andamos altaneiramente, de cabeça erguida, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu Deus e eu te amo, e eu sei que o Senhor me ama também, e o Senhor cuida de mim. O texto do Vale de Ossos Secos pode ser uma boa comparação com a condenação que Satanás quer submeter o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus. O cativeiro babilônico é aquilo que o diabo quer fazer nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que estão nas ruas, daqueles que estão buscando trabalho, estão buscando alguém para viverem afetivamente, em família. Nós temos que aprender a repreender em nome de Jesus, a dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus. Quando olho para os montes e pergunto de onde me vem o socorro, eu me lembro que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que os meus pés tropecem e que eu caia. Ele vai me levantar, Ele vai colocar os meus pés sobre uma rocha. Ezequiel queria mostrar, irmãos, que Deus estava agindo em circunstâncias desfavoráveis. E Deus age assim. Talvez você esteja passando por um momento de aperto, de tribulação, de lugar apertado, Talvez o diabo, ele está mesmo, e a Bíblia diz que ele faz isso, ele vem para tentar, e com a sua tentação ele quer nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas é aí que Deus age, em lugares desfavoráveis, na maneira que nós estamos. Nós chegamos para Deus e dizemos assim: Senhor, eu venho como estou, eu preciso da tua ajuda, Senhor.
está difícil, mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre em mim. Há muitas pessoas desesperadas, esmagadas, e Ezequiel mostra a essas pessoas que Deus estava agindo na vida delas, e Deus está agindo na sua vida nesse momento. Deus está tocando no seu coração. Deus pode fazer um milagre. E eu sei que aqui, nesse lugar, umas 200 pessoas mais ou menos, pode haver alguém que está como se fosse naquele vale de ossos secos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor, e diz assim que se andamos por vales de sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. Deus está aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós não viemos aqui apenas para ouvir a palavra de Deus e sairmos daqui da mesma forma que entramos, mas talvez você tenha tido sonhos, e sonhos ruins, coisas que o inimigo tem falado para você, através de outras pessoas que ele usa, como discípulos seus também, situações que você está vendo, está tirando a sua alegria, você acha que é o fim, mas o fim para o crente é glorioso. Os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória do porvir. Amém? A primeira lição que aprendemos com o texto é a seguinte: Vale dos Ossos Secos pode retratar um momento da nossa vida. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Deus faz-nos andar em lugares altos, mas muitas vezes Ele nos permite passar por vales. E daí nós olhamos, elevamos, erguemos os nossos olhos e perguntamos: da onde nos virá o socorro? Ezequiel, com auxílio de Deus, anda sobre o vale de ossos secos. Esse é um ensinamento para nós. Qualquer lugar que eu esteja, se eu estiver com Deus, eu vou andar altaneiramente. Pode ser um lugar sombrio, pode ser um vale da sombra da morte, mas se o meu Deus está comigo, eu sou maioria. Se o meu Deus está comigo, eu posso cantar o cântico de vitória. Ezequiel, com auxílio de Deus e obediência a Deus, ele anda pelo vale da sombra da morte, um vale chamado de vale de ossos secos. Nós temos a tendência, quando nos deparamos com um problema, com uma circunstância diversa, inesperada, ou nós paramos ou nós recuamos. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Fica com medo daquilo que pode vir, fica com medo daquilo que pode acontecer. Mas Paulo disse assim: muitos sofrimentos eu passei pela minha vida, mas o Senhor de todos me livrou. Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus basta a cada um de nós, irmãos. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa as circunstâncias. Poucas pessoas continuam a caminhada, mas Paulo diz no final da sua carreira: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Estamos nessa caminhada com Deus, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Nós podemos dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, me ajude, eu me alegrarei no Senhor, não importa as circunstâncias, se não houver gado no curral, se não houver fruto na videira, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, porque grande é a tua fidelidade, o Senhor é Deus conosco. Peguei uma pesquisa num livro sobre suicídio. Eu quero falar um pouco sobre isso. Não sei o que você está pensando ou o que você está vivendo, mas eu sei que a palavra de Deus para você nesta noite é palavra de vida. Eu sei que a palavra de Deus para você nesta noite é palavra de vida e vida plena, vida abundante. E a pesquisa diz que a cada ano aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem no mundo por suicídio. A cada ano 1 milhão de pessoas. A cada 40 segundos
pelo menos uma pessoa tira a sua própria vida. 40 segundos, que coisa triste, né, irmãos? Mas é um dado real, é um dado verdadeiro. Esse número supera a soma daqueles que morrem em grandes guerras. E quando terminarmos o dia, hoje, nós saberemos que 32 pessoas, 32 brasileiros vão morrer por suicídio. Algumas palavras podem ser associadas ao suicídio. Eu estou falando isso, mas você pode ser um agente de Deus na vida de uma pessoa. Porque muitos suicídios acontecem, e acontecem porque essas pessoas não tiveram uma palavra de Deus, né? Palavra que faz com que a pessoa ela seja revigorada. E essas palavras que acompanham esse ato que é tão terrível, tão triste, tão desolador, está acontecendo de uma forma tão vertiginosa, está crescendo exponencialmente, né? Nós vemos que essas palavras são raiva, desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor, depressão, medo, tragédia, vergonha, vingança, ressentimento, alívio da dor, busca por soluções, um grito por ajuda, perguntas não respondidas, sonhos não realizados, erros, desespero, amargura, arrependimento. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, vida feliz, vida plena, chorássemos por aqueles que choram e com aqueles que choram, mas nos alegrássemos com aqueles que sentem alegria por estarem junto do Espírito Santo de Deus. Então aprenda a repreender, repreenda em nome de Jesus. Diga assim: a palavra de Deus diz que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A palavra de Deus diz que eu estou oculto nas mãos do Senhor. E o diabo não terá vitórias sobre a sua vida e sobre a vida daquela pessoa que você acabou de pensar, porque você vai colocar essa pessoa ou a sua própria vida no altar de Deus e dizer assim: Senhor, Tu és a fonte da vida, os rios do Senhor são rios abundantes, eu sacio a minha sede, eu sacio a minha fome na presença do Senhor, e eu quero viver para a glória do Senhor. Viva para a glória do Senhor. Ezequiel não podia ficar parado. Quando nós paramos, nós podemos correr o risco de desanimarmos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus está falando ao seu coração nesta noite. Pastor Márcio pregou uns domingos atrás sobre o compromisso da vida cristã, e nós estamos falando hoje sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida agora, neste momento, derramando unção, derramando alegria, paz, derramando sobre a sua vida uma esperança, que é a esperança daqueles que foram chamados a serem soldados com Cristo, que é o general. Essa é outra coisa que o texto nos ensina, embora seja um texto do Antigo Testamento. Deus deseja transformar os ossos secos num exército poderoso. Ossos secos que se transformam num exército poderoso. Quem nos arregimenta é Cristo Jesus. Nós somos soldados, estamos nessa batalha. O verso 10 nos diz assim: profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Que coisa linda! Que coisa linda! Nós não fomos salvos apenas para nos glorificarmos na nossa salvação. Nós fomos chamados das trevas e levados para a luz, para proclamarmos as verdades do Evangelho. E isso se faz guerreando.
E isso se faz sabendo que o inimigo muitas vezes quer se levantar contra nós, quer roubar os nossos sonhos, quer destruir a nossa vida. Deus nos ressuscitou para que se tornasse um exército para lutar na causa do Senhor. Nós estamos na mesma luta, na mesma fé, temos um só pastor, somos um só rebanho, mas nós fomos chamados para fazermos alguma coisa. Nenhum soldado é chamado para ver os outros guerrear, não. Nós somos chamados para guerrearmos, para lutarmos, para tirar das trevas e daquele sentimento de morte no coração das pessoas que estão mortas dos delitos e pecados. E dizer assim, sabe, eu quero lhe contar uma coisa maravilhosa. Jesus morreu por você. Jesus venceu a morte. E o cântico da vitória é: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus Cristo ressuscitou para que nós também, uma vez mortos, ressuscitássemos e estivéssemos nessa batalha. Efésios 2, versículo 1 e 2 diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Irmãos, nós estávamos mortos. Quem aqui se sente salvo em Jesus Cristo? Levanta a mão. Salvos em Jesus Cristo, mortos para o mundo, vivos para Deus, ossos secos outrora, mas agora não, Ele nos deu vida e vida plena. Deus não nos ressuscitou, ou seja, Ele não nos tirou da morte no pecado para que apenas venhamos à sua casa. Vamos lá para ouvir a palavra de Deus, vamos lá para cantar, vamos lá. Não, irmãos, nós somos soldados, mas há um general, e a palavra é que nele nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, nós somos ressuscitados para que nesse exército nós sejamos instrumentos de Deus. Nós vamos sair daqui a pouco desse tempo, e a semana começa gloriosa, uma adoração, louvor, orações, leitura da palavra, mas daqui a pouco vai começar a nossa luta. Mas o Espírito do Senhor está conosco, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Então, na estrada, no comércio, na escola, na vizinhança, o Espírito do Senhor está conosco. É Ele que nos guia. Nós andamos em Espírito porque Deus nos permite andarmos em Espírito. E se não fosse o Espírito do Senhor, ainda seríamos ossos secos. Por isso a igreja cumpre o seu papel glorioso ao preparar, ao treinar as pessoas para anunciarem as boas novas do Evangelho, ou com palavra, ou com atitudes. Faça isso. Diga assim: Senhor, eu quero ser um soldado, eu quero ser um atleta de Cristo, na linguagem de Paulo. E por último, irmãos, Deus deseja transformar esse vale de ossos secos em um lugar de fé, em um lugar de esperança e de amor. Permita que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração. Diga assim: Senhor, eu não quero que o Senhor seja um hóspede, eu não quero que o Senhor fique num quarto escuro da minha casa e eu acione o Espírito Santo do Senhor quando eu achar que eu devo fazer isso. Mas guia os meus passos, que eu possa ver a glória, a bênção, o milagre do Senhor na minha vida. Jó, no finalzinho do seu livro, capítulo 42, versículo 2, diz assim: eu reconheço, ó Deus eterno, que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você reconhece isso? Que nada pode ser impedido nos planos de Deus, naquilo que Deus projeta para a sua vida, naquilo que Deus prometeu para você. Nada ou ninguém pode impedir. Jeremias 32, 17: ó Senhor eterno, com o teu grande poder e com
com a tua força fizeste o céu e a terra, nada é impossível para ti. Lucas 18, 27, Jesus diz a você nesta noite: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Então esteja com o seu ouvido atento, esteja com o seu coração afinado com o coração de Deus. Diga assim: Senhor, estão me dizendo muitas coisas, mas o teu Filho amado disse que aquilo que é impossível para os seres humanos é possível para o Senhor, e eu confio somente no Senhor. Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ou seja, quem crê na minha palavra, ainda que morra, viverá. Eu quero concluir falando a respeito do poder de Deus. Presta atenção, versículo 10: e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. E o Espírito entrou neles. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Foi assim que Jesus fez, quando Jesus disse aos discípulos: que a paz esteja com vocês. Jesus ressurreto disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois o texto diz que ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus aviva a obra de Deus em nós. Jesus soprou o Espírito Santo de Deus naqueles homens. A igreja foi avivada e é avivada pelo Espírito Santo até os dias de hoje. Abra sua Bíblia, eu quero terminar lendo um texto da palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 17 e 18. Gostaria que você marcasse esse versículo na sua Bíblia e lesse durante a semana, assim como Ezequiel 37. 2 Timóteo 4, versículo 17 e 18 diz assim: Paulo falando a Timóteo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouviram, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Que esta semana seja uma semana abençoada. Que esta semana na sua vida seja uma semana que você possa ver o agir de Deus, revigorando, dando esperança, fazendo com que as coisas que já morreram no seu coração estejam vivas pelo milagre do Espírito Santo de Deus.